Senhor presidente, senhores deputados e deputadas e todos que nos acompanham pela TV Câmara, eu gostaria de registrar nesse grande expediente e lamentar profundamente que nós tivemos nesta semana 3 ocorridos e nós queremos levar a nossa mais alta solidariedade aos familiares e aos movimentos, em especial ao MST e a todos os lutadores, que no caso da Paraíba, nesse momento, enterra um grande companheiro, Ivanildo Francisco da Silva, assentado de Reforma Agrária, presidente do Partido dos Trabalhadores no município de Mogeiro, lá na Paraíba. Assassinado ontem, sendo enterrado nesse momento. E nós tivemos ontem a triste notícia do estado do Paraná, onde a polícia do Paraná, com as milícias armadas, bancadas pela empresa Araupel, emboscaram, assassinaram 2 lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e deixaram vários trabalhadores e trabalhadoras feridas. Não há ainda um registro real sobre quantos estão feridos e se há mais mortos. O que há é de que 2 companheiros foram mortos. Os 2 companheiros são Vilmar Bordim, era casado, pai de 3 filhos, e Leonir Urabac, que deixou a sua esposa grávida de 9 meses, numa atitude covarde de uma emboscada onde esta terra tem decisão da Justiça Federal do dia 7, que é uma terra da União, que é uma terra federal e, portanto, não havia necessidade da Polícia Militar ter intervido. Não havia necessidade da Polícia Militar, dos jagunços, fazerem esta ação. O jornalista de Londrina, José Maschio, ele narra a seguinte questão. No dia 1º de abril, uma sexta-feira, reuniu em 7 Quedas do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, o chefe da Casa Civil do governo Beto Richa, Valdir Rossoni, o secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, o coronel Arlindo Luiz Dias, da PM, e o delegado-geral da Polícia Civil, Júlio Reis, e o delegado-chefe de policiamento do interior, Valmir Sócio. Com eles, autoridades do município, promotores da justiça, uma reunião patrocinada pela empresa Araupel. Todos sabem, é de conhecimento, que a Araupel hoje tem, na região de 7 Quedas, mais de 3.000 famílias já assentadas e 1.500 famílias lutam pelo reconhecimento. E esta área já foi declarada Patrimônio da União pela Justiça Federal, recentemente. Rossoni se compromete com a Araupel para limpar a região na forma dele, para que a empresa possa usar a área que não é dela, de acordo com a Justiça Federal. Isso é a Justiça Federal que definiu como área da União. Nos bastidores tem uma promessa, o jornalista diz, Rossoni será candidato ao Senado nas próximas eleições e Araupel, que já apoiou ele financeiramente na eleição do último pleito, apoiará e financiará a sua eleição. O jornalista faz a cena do dia 7, que foi ontem, 7 de abril. A área declarada da União,
reivindicada pela Araupel, mas que os sem terra lutam. São ontem confirmada a reunião que ocorreu anterior com o secretário da Casa Civil, com o secretário de Segurança do governo Beto Richa, do PSDB do Paraná. A cena ocorreu, que foi uma emboscada com o crime cometido pela PM do Paraná. A imprensa que não quis noticiar a verdade, diz, foi um conflito. Eu nunca vi conflito onde um lado morre, um lado é cercado pela polícia, um lado não tem direito de recolher seus mortos, um lado não tem direito de chegar às ambulâncias para levar socorro, um lado é cercado na cidade e agredido pela polícia, pelos pistoleiros e pelos jagunços. O nosso mais alto repúdio ao governo do PSDB do Paraná, o nosso mais alto repúdio à grilagem de terra em nosso país, em nome desta empresa Araupel, e o nosso compromisso de luta de que nós possamos resolver essa situação, buscando de fato a legalização da área para as famílias de trabalhadores e trabalhadoras sem terra do estado do Paraná. Portanto, nós queremos aproveitar para ler rapidamente uma nota do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da qual nos enviou, e também queremos deixar muito claro, essa questão da terra no Brasil, essa questão da Araupel no Paraná, ela sempre foi, desde o início da história do Brasil, o Brasil é o único país que faz a libertação dos escravos, mas não faz a reforma agrária, não faz a distribuição da terra. Ao contrário, cria lei de terras para que as terras possam ser vendidas, e sendo vendidas, os escravos não teriam acesso. Por isso que hoje nós temos as cidades cercadas de favela. Esse não é um problema do governo, do Partido dos Trabalhadores. Esse é um problema da estrutura agrária do nosso país, que também nesta casa, na maioria das vezes, é concentrada e é a maior bancada, que é a bancada ruralista, que não apoia uma verdadeira reforma agrária e distribuição de terra em nosso país. Portanto, nós queremos ler a nota rapidamente do MST e concederei a parte ao deputado Zé Geraldo. Senhor presidente, senhores e senhores parlamentares, nós queremos ler esta carta. A Polícia Militar e os pistoleiros atacaram ontem as famílias sem terra e assassinaram 2 trabalhadores, o Valmir Bordim e Leonir Orobac. Não é admissível que essa violência perdure há tanto tempo e que lideranças ligadas às grandes empresas ruralistas do agronegócio incitem a violência contra os movimentos sociais. Fica aqui toda a nossa solidariedade aos familiares, aos trabalhadores, e nós queremos cobrar ações dos órgãos de segurança e na defesa dos direitos humanos. Na tarde desta quinta, as famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do acampamento Dom Tomás Balduino, nome de um homem que honra a história das lutas sociais desse país, lá no município de Sete Quedas do Iguaçu, região centro do Paraná, foram vítimas de uma emboscada, de um massacre realizado pela Polícia Militar do Paraná, por seguranças contratadas pela empresa, o acampamento cuja ocupação já vem há mais de anos e possui mais de 1.500 famílias. O acampamento está localizado no imóvel da Fazenda Rio das Cobras, que foi grilado pela empresa Araupel. A Justiça Federal declarou, em função da grilagem, que as terras são públicas e pertencem à União e devem ser destinadas para a reforma agrária. A emboscada ocorreu enquanto aproximadamente 25 trabalhadores circulavam nas estradas internas, a 6 quilômetros distante do acampamento, dentro de um perímetro da área decretada pública pela Justiça Federal, quando foram surpreendidos pela polícia por seguranças entrincheirados. Estes alvejaram o veículo onde se encontrava os sem terra e, nesse momento,
Para se proteger, os trabalhadores correm pelo mato em direção ao acampamento na tentativa de fugir, mas os disparos não cessaram. Foi um ataque covarde da Polícia Militar que deixou 2 sem terra, assassinados, 7 estão gravemente feridos, o número exato ainda não foi confirmado. E 2 foram detidos ainda para depor e foram mais tarde liberados. O local onde ocorreu essa emboscada foi isolado pela Polícia Militar, impedido a aproximação de familiares, das vítimas, dos acampados, dos sem terra, dos advogados, da imprensa. Foram ameaçadas as pessoas a se aproximarem. Tal atitude permite à polícia destruir as provas que podem esclarecer esse grave crime cometido. A Polícia Militar do Paraná criou um clima de terror na cidade de Sete Quedas, de Quedas do Iguaçu, tomando as ruas, cercando a delegacia, os hospitais de Quedas do Iguaçu, de Cascavel, onde foram levados os feridos e impedido qualquer contato das vítimas com famílias e com advogados e com a imprensa. O ataque da PM aos sem terras, adentrando em área federal, aconteceu após a visita, como já disse, no dia 1º de abril, no município de Sete Quedas do Iguaçu, do secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, do secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, representantes das polícias que determinaram o envio de contingente de mais de 60 PMs para Quedas do Iguaçu. O MST de toda aquela região do Paraná está lá há mais de 20 anos, sempre atuou de forma organizada, pacífica, para que houvesse o avanço da reforma agrária, reivindicando a terra e que ela se cumpra a função social. Só o grande latifundiário da Araupel já foram assentados nesse latifúndio mais de 3.000 famílias. Portanto, nós exigimos a imediata investigação, prisão dos policiais de segurança, punição de todos os responsáveis, executores e mandantes pelo crime cometido contra os trabalhadores rurais sem terra do acampamento Dom Tomás Balduino, em Sete Quedas do Iguaçu. O afastamento imediato da Polícia Militar e a retirada de seguranças privados contratados pela empresa Araupel. Garantia de segurança e proteção das vidas de todos os trabalhadores, trabalhadoras acampadas do movimento naquela região. Que todas as áreas griladas por esta empresa e por outras sejam destinadas à reforma agrária, assentando as famílias acampadas. Lutar e construir uma reforma agrária nesta região é urgente e necessário. Mas eu concedo uma parte ao nosso grande companheiro, Zé Geraldo, do Partido dos Trabalhadores. Primeiro, parabenizar pelo seu grande expediente e, infelizmente, você tendo que tratar de um assunto dessa natureza em seu grande expediente. Então eu quero me solidarizar com você, que é um autêntico representante do Movimento Sem Terra nesse país, tem tido atuação brilhante no núcleo agrário e feito uma defesa intransigente diante do INCRA, do Ministério da Reforma Agrária, do governo da presidenta Dilma, para que nós possamos avançar nos orçamentos, nas novas formulações, para a gente poder assentar centenas e milhões de famílias que têm acampado por esse país afora. Como você mesmo disse, a reforma agrária não é só uma questão orçamentária. Nós temos problema no judiciário, nós temos problema no Congresso Nacional, nós temos aí marcos regulatórios que precisa ser mudado para que nós possamos avançar. E lamentar que um acampamento já de tantos anos, então isso significa que são pessoas idôneas, são pessoas organizadas, são pessoas que querem terra para trabalhar, porque um cidadão que não quer terra para trabalhar, ele não passa 5, 6, 7, 8, 10 anos num acampamento, como eu conheço também no estado do Pará, na beira de uma rodovia, debaixo da lona preta, ou mal acomodados, esperando o dia de ele entrar para dentro da sua terra, para produzir pelo menos seus alimentos de primeira necessidade. Então é claro, é evidente que houve aí
uma ilegalidade na ação de seguranças, né, privado que se mistura com segurança do Estado. Eu tenho visto isso acontecer no Pará. É preciso ser denunciado. Muitas vezes a imprensa não passa uma versão completa, como ontem, né, foi anunciado pelo Tribunal de Contas um relatório que coloca uma irregularidade na reforma agrária e suspende a reforma agrária, o trabalho do Brasil, mas eles não dizem que isso é um levantamento de 45 anos, ou seja, desde os militares até aqui, de forma que até alguém que foi assentado há 40 anos atrás numa terra já virou até um deputado estadual, um federal, um vereador, um prefeito. Então, eu acho que é preciso que também essas coisas sejam esclarecidas, e Vossa Excelência está na tribuna exatamente fazendo esse esclarecimento ao povo brasileiro. Então, parabéns, a minha solidariedade ao movimento e todos os familiares, né, dos atingidos, né, aqueles que morreram, aqueles que estão hospitalizados e aqueles que estão no acampamento, porque é uma intimidação para todas as famílias que estão lá à espera de que as terras sejam entregues e regularizadas para eles viver e produzir. Então era isso. Muito obrigado, deputado Zé Geraldo. Inclusive eu queria aproveitar para dizer que esse teu comentário com relação ao TCU, eu fico pensando, deputado Zé Geraldo, que nós temos aqui na casa uma CPI contra a FUNAI, contra o INCRA, nós temos várias leis aqui que têm interesses, entre eles a PEC 215, entre eles a lei para autorizar as empresas estrangeiras tomarem conta das terras brasileiras. E esta questão do TCU, eu queria aproveitar, já que você colocou, que nós e todos os movimentos, primeiro eu quero me solidarizar com todos os assentados do Brasil, com relação a esse tema, porque passa a impressão que tem 500 mil irregulares, que todo mundo está irregular, né? Que vai paralisar a reforma agrária e vão determinar que paralisem. Quero dizer primeiro que nenhum movimento social no Brasil, nem o nosso partido, nem nós defendemos qualquer irregularidade. Segundo, nós queremos deixar claro de que a nossa solidariedade ao ministro Patrus Ananias e à presidenta do INCRA, Lúcia Falcon, em nome de todos os servidores do MDA e dos servidores do INCRA. Nós queremos que tudo que tiver de irregular seja resolvido. Agora, não dá para o TCU colocar como um assentado que tem um carro passa a ser irregular porque tem um móvel, tem um carro que equivale a mais de 33 mil reais. Eu conheço assentado que não tinha nada quando entrou na terra, que hoje tem trator, tem caminhoneta, tem carro comprado com suor, com trabalho e com muita sorte de boas safras que teve nas suas regiões. Isso eu estou falando do Nordeste, não estou falando do Sul do Brasil, que tem patrimônio hoje, patrimônio conquistado com suor, com sacrifício, com esforço e com muita luta. Então, portanto, esta tipo de analisar se o cara tem uma caminhonete ou tem um carro não é correto, e eu tenho certeza que não tem nenhum fundamento de ter políticos dentro dos assentamentos. Se ele comprou o lote e entrou a irregular, portanto, deve ser tomadas as medidas e sair. Agora, nós temos centenas de vereadores, de prefeitos, inclusive de parlamentares, de deputados, centenas de vereadores, de pessoas que se elegeram após ter conquistado a luta pela terra. E é um direito constitucional. Todo brasileiro tem direito a participar da política, a votar e ser votado. Então não há nenhum crime com relação a isso. Se há irregularidade em algum lugar, de algum político ter comprado, aí está errado e as providências devem ser tomadas. Mas a forma como está sendo analisada, pelo que eu vi previamente, não está correto. Quanto à questão de mortos, é possível que tenha mortos, sim, porque ninguém sabe o dia que vai morrer. Se o assentado faleceu,
é preciso ser feita a transferência. Essa transferência não é feita na mesma hora nem automático. A família tem que requerer. E esses casos devem ser averiguados e tomadas todas as providências. Então eu queria me solidarizar a todas as famílias assentadas, acampadas no Brasil, que lutam pela terra. O TCU precisa analisar com cuidado, com critério, para que não paralise um programa que tem a ver com justiça social e com melhor distribuição da riqueza em nosso país. Mas eu queria, complementando, senhor presidente, dizer que no mês de abril, quando se completa, lamentavelmente, 20 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, onde 21 companheiros e companheiras e mais de 21 foram mortos, assassinados friamente pela polícia do Pará, pelo ex-governador Almir Gabriel, mandante, porque a polícia militar e o secretário de segurança e o comandante seguiram as ordens do governo. Até o momento ninguém foi julgado, condenado. Neste mês de abril nós ainda temos assassinato como este caso do Pará. O estado do Paraná, como este caso do Paraná. O estado do Paraná fará amanhã um grande ato público na defesa da justiça, na defesa da reforma agrária, na defesa do fim da violência no campo em nosso país. O fim da violência no campo no Brasil passa pela distribuição da terra, passa pela demarcação das terras indígenas, passa pela demarcação das áreas quilombolas. Nenhum país no mundo é um país justo se não distribuir a sua terra para que todos os homens e mulheres que querem produzir e viver dela tenham acesso. A nossa história da terra no Brasil se estende, é centenária, ela nunca foi distribuída, ela nunca foi feita. Sempre teve as forças conservadoras, as forças reacionárias. Há 115 anos atrás, culparam de que Canudos queria derrubar a República. Canudos queria construir uma cidade justa, já exportava e era uma verdadeira reforma agrária no Alto Sertão nordestino. Canudos foi massacrado, foi morto, foi assassinado. 100 anos depois, o Brasil e o governo brasileiro reconhece e faz o memorial de Canudos. As vítimas que foram massacradas, mortas e assassinadas, as milhares, lideradas por um grande homem que nos honra na história brasileira, nosso querido Antônio Conselheiro. E esta luta que vem de Canudos, que vem do contestado, esta luta que vem de todas as partes desse país, que é a luta pela libertação dos escravos, que é a luta dos índios, que é a luta dos quilombolas, precisam ser resolvida. Não é um problema de um governo, é um problema de uma estrutura fundiária do nosso país que precisa de apoio da sociedade brasileira, precisa de apoio do Congresso Nacional e precisa de determinação também da justiça do judiciário. Não são poucos os casos do judiciário passar a mão por cima dos centenas de assassinatos históricos em nosso país, até hoje não condenados, até hoje não sido feita a justiça. A maior forma de continuar cometendo violência e assassinato no campo é a impunidade histórica em nosso país. Que o sangue de Padre Josimo, de Antônio Conselheiro, de Roseli Nunes, de João Pedro Teixeira e de centenas de homens e mulheres desse país sirvam para que nós possamos continuar lutando para construir uma grande reforma agrária nesse país, construir uma sociedade justa, igualitária e fraterna, e nós possamos um dia comemorar que esse país resolveu um dos mais graves problemas, que é o problema agrário, que é a questão da distribuição da terra em nosso país. Nenhum minuto de silêncio aos nossos mortos assassinados, mas uma vida inteira de luta de todos os combatentes, de todos os homens e mulheres do Brasil inteiro. Minha solidariedade ao MST, em especial do Paraná, ao MST Nacional, a todos os movimentos sindical e popular que lutam
pela reforma agrária no Brasil, pela justiça, e que amanhã se faça esse ato no município de Sete Quedas, na defesa da justiça, na defesa da sensibilidade da nossa sociedade, e nós aqui nesta casa também possamos, senhor presidente, contribuir para que nós possamos avançar na justiça social nesse país, que depende desta questão central. A questão central do Brasil de poder começa pela terra, seja a reforma agrária ou seja a reforma urbana. Muito obrigado.